se há revanchismo contra o policial militar em virtude da ditadura instalada em 64. Sim. Houve revanchismo e ainda há. Um tremendo preconceito de pessoas mal informadas, né? Primeiro que os policiais nunca deram golpe de Estado. As pessoas vinculam o fato da gente ser militarizado à ditadura, esse movimento de 1964. O Exército, inteligentemente, ele percebeu que o Brasil tinha uma força policial armada bem maior que o próprio Exército. Ele, para se proteger, entendeu? E para ter o braço armado dentro de cada estado, ele fez essa vinculação. O policial militar é uma pessoa que pensa, sabe o que quer e faz da melhor forma o seu serviço de melhor servir a comunidade. Se ele entende que aquilo é um sacerdócio, então ele abraça, se especializa e ele vira realmente um policial militar de excelência. Porque na Polícia Militar nós temos funções ligadas à engenharia civil, a parte de arquitetura, a parte de enfermaria, né, a parte de magistério, que nós temos no Colégio da Polícia, temos no Hospital da Polícia, temos o Centro de Assistência Social. Então aquela pessoa que, eu gostaria muito de ser piloto. A Polícia Militar tem helicóptero. Então a pessoa faz o concurso para ser policial militar e vai ter o seu sonho de pilotar. As instituições militares, por mais interessante que possa parecer, são instituições extremamente democráticas. É extremamente democrática no sentido de que nós já tivemos vários soldados que chegaram a coronéis e foram comandantes gerais. Em que pese as pessoas terem uma ideia equivocada de que uma instituição militar ela é uma instituição por si só autoritária, uma instituição antidemocrática, uma instituição repressora externamente e repressora internamente. Eu já frequentei bancos de 2 faculdades civis, me formei em uma em Direito, e os bancos da Academia de Polícia. A formação e a instituição militarizada é muito mais democrática do que outras instituições que eu já participei. O curso de formação de oficial era um curso de nível superior, mas ele era em 3 anos, em regime de semi-internato, mas à época ainda tinha muita disciplina militar. Vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer greve, vocês não podem se sindicalizar, vocês não podem se filiar a partido político. Se ganhar a eleição, você tem que ir para a reserva, né? Entre outras proibições. Hoje, o currículo de formação ele é pautado em cima de disciplinas como direitos humanos, como polícia comunitária e uma série de outros temas que são discutidos que nada tem a ver com militarismo. É uma profissão nobre, você trabalha com o bem mais valioso do ser humano, que é a vida, e que com certeza você vai ter muito orgulho quando você conseguir salvar uma vida, você proteger o cidadão e você saber que o cidadão foi trabalhar. O policial, o trabalho dele é silencioso, o trabalho dele é no dia a dia. Então o cidadão que sai de casa para trabalhar e volta com saúde, inteiro para o seu lar, para você e sua família, teve o trabalho da polícia aí. Só que a gente não se apercebe disso. A polícia trabalhou veladamente com a guarnição, com o patrulhamento, para que durante o seu trajeto do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ele não fosse alvejado, ele não fosse vítima de um assalto ou vítima de um latrocínio. O policial, ele não pode agir com medo. Ele tem que ter uma boa formação doutrinária e técnica e confiar na legislação e nos aplicadores da legislação. Eu tenho uma queixa ao Ministério Público, porque eu percebo muitas vezes que o Ministério Público é muito entusiasmado quando ele executa aquelas tarefas que direcionadas para o controle das polícias. Muito entusiasmado. Eu não vejo o Ministério Público cobrar do Estado. Não sei por quê. Dos incisos previstos nos direitos sociais do artigo 7º, que são direitos humanos. 16 alcançam os servidores civis e apenas 7
ou 6, talvez tenha ou 6 nos alcances. Nós temos menos direitos sociais do que empregada doméstica. Deixar a corporação nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Dom Helder Câmara, ele dizia o seguinte: aquela pessoa que deseja ser a mesma tem que ir mudando. A opção sexual, a raça, a crença religiosa, qualquer outro tipo de discriminação, ela não deve entrar como ponto de julgamento para saber se a pessoa pode ou não pode entrar na corporação. Nós tivemos diversos policiais militares que podem ser enquadrados em algum desses aspectos aí, nem por isso eles deixaram de serem promovidos, deixaram de galgar os últimos postos da corporação. Essa questão ainda do negro e pobre é interessante, porque as pessoas dizem a polícia militar é preconceituosa nesse sentido. Aí então é preconceituosa a Polícia Civil, é preconceituosa o Ministério Público, é preconceituosa a Justiça, porque nos presídios o que mais tem é negro e pobre. O sistema penitenciário nacional está falido. Poucas são as cadeias, poucos, talvez nenhum, são os presídios e penitenciárias que estão com a sua lotação regular. É difícil para alguém dizer, vamos gastar tantos milhões em presídios ao invés de gastar tantos milhões em hospital. É difícil explicar isso para a população. Essa história é uma discussão que tem que ser muito aprofundada, tem que ser muito... Quem estiver disposto a discutir tem que ter conhecimento de causa, mas tem que saber o porquê das coisas, porque eu vejo muita gente com muita bravata por aí, muita falácia e não sabe nem o que é que está dizendo. Quartel dá a impressão de que é algo inacessível. Só quem pode entrar ali são os militares, né? É algo que é como se fosse algo fechado, né? Os militares não têm emoções, né? São pessoas duras, ríspidas, quando na verdade não é. Uma grande alegria na minha vida foi o nascimento do meu primeiro filho. Quando ele nasceu foi muito bom, muito bom. Eu acho que essa foi a maior alegria da minha vida. Eu nasci em Recife, logo após o período que minha mãe esteve na maternidade, eu fui para Olinda e vivo lá desde que nasci. Amo aquela cidade belíssima, com aqueles pontos turísticos, aquela cidade alta, vários pontos a serem visitados. Então é a cidade que eu trago no meu coração. Uma música assim que marcou a minha vida foi quando eu conheci minha esposa, né? A Caça e Caçador do Fábio Júnior. Nos remete ao início do nosso namoro, né? Vamos dizer, esse foi o ponto de partida para a formação de nossa família. Gosto muito dos filmes nacionais, aqueles que são bem feitos. Um filme que eu reputo por bem feito, consegui uma cópia dele, apesar dele não ter sido muito distribuído, foi O Baile Perfumado. Um dos primeiros livros que me marcou foi um livro, eram várias histórias escritas por Voltaire. E um desses livros chamava Micrômega. E a história do Micrômega é que ele era um ser, um viajante intergaláctico muito grande para as dimensões do ser humano. Então ele contava toda a visão dele do universo de forma muito relativa, já que ele realmente tinha um tamanho muito grande. E isso aí me despertou para sempre observar as coisas de maneira relativa, né? Às vezes eu digo que nós somos a primeira instância, às vezes eu digo que nós somos a última instância, às vezes eu digo que nós somos a única instância defensora da democracia. Porque sem a gente, o Estado para. E quando o Estado para, não existe mais democracia. Porque os poderes não funcionam mais. Se a gente olhar pelo prisma de que o policial militar é um cidadão como outro qualquer, a gente diria que sim, que o policial militar também deveria ter direito à greve. Isso aí é discutível, mas o que é previsto hoje é que o militar ele não deve fazer greve. Isso é justo ou injusto? Não sei, talvez quando essa legislação surgiu, talvez tenha tido lógica, e pode ser até que tenha. Só que existia compensações, vocês não podem fazer isso. Em compensação, vocês vão ter uma lei previdenciária diferenciada, vocês vão ter uma lei de remuneração diferenciada, uma série de diferenças que compensaria no balanço, no contrapeso, né? A gente precisa balancear
essa coisa do policial ter direito à greve e a sociedade ser penalizada. Porque um motorista de ônibus que faz greve, a gente vai ter apenas um monte de gente sem trabalho, um monte de gente sem pegar ônibus, um monte de gente pegando táxi, um monte de gente andando a pé. Na hora que o policial militar ele faz greve, a gente vai ter um bocado de gente morta. Uma profissão que você sai de casa, coloca uma arma na cintura e um colete à prova de bala, uma profissão que você é morto simplesmente por exercer aquela profissão. Você pode ser assaltado na rua e simplesmente por você ser policial, você pode ser morto. Policial militar, ele não pode ser chamado de burro de forma alguma. Se a gente só puder ter esse benefício dos servidores civis desmilitarizando, vamos nos desmilitarizar. É isso que eu defendo. A sociedade sente o valor da polícia quando ela precisa da polícia. É aquela polícia que tem essa missão de preservar a ordem pública, contribuindo para a contenção da violência no Estado. A gente tem problema, às vezes, numa família com 3 filhos. Filho do mesmo pai e da mesma mãe, e totalmente diferente um do outro. Imagine com 20 mil homens. A Polícia Militar é uma instituição extremamente injustiçada. Uma minoria mal informada, uma minoria, às vezes, ideologicamente contaminada. Às vezes a gente vê essa minoria ter voz muito pungente em detrimento da maioria. Eu vejo a Secretaria de Defesa Social hoje como órgão que ingere mais do que contribui. Ela adentrou muito na seara da Polícia Militar. A classe política, de uma maneira até certa, muitas vezes irresponsável, não é? Procura focar e direcionar suas ações simplesmente pensando num projeto de poder, pensando no eu. Ele não pensa no bem comum, ele não pensa na comunidade. Eu sempre fui adepto do trabalho comunitário. Se não houver essa aproximação entre a comunidade e a polícia, a gente vai ser menos eficiente. O problema da criminalidade, o sociólogo já disse, é um problema complexo. O que é problema complexo? Que tem vários fatores, né? Tem vários fatores, que passa por polícia, passa por legislação, passa por todo o sistema criminal. Toda a estipulação de idade é uma coisa arbitrária, né? Por que 18? Por que 17? Por que 16? Por que 15? Né? A ideia é uma ideia subjetiva de que as pessoas com menos de 18 não têm capacidade de avaliar seus atos. A ideia é essa. Nós não reduzimos a idade para a votação. O menor com 16 anos já pode votar. Se ele pode escolher o seu representante, ele pode também responder penalmente pelas coisas que ele causar, pelo mal que ele causar à sociedade. A gente nunca teve uma democracia muito estável, principalmente ao longo do século passado. A gente ainda não consegue conviver com a liberdade e a gente acha que cumprir regras é ditadura, é censura. Tem pessoas que têm dificuldade com a autoridade, tem dificuldade com o pai dele, porque o pai exercia a autoridade de dizer sim, dizer não. Tem pessoa que vê a polícia nesse sentido, não vê a polícia como um órgão que está ali para dizer, você não pode fazer isso, mas ele não está dizendo você não pode fazer isso, ele está dizendo, você não pode fazer isso porque os outros têm que fazer aquilo. Você não pode interromper a via pública porque os outros, tão cidadão quanto você, né, têm o direito de passar. Agora ele quer, no meio da rua, discutir e não aceita a ordem, fruto da nossa ainda cultura assim, um pouco provinciana, de achar que o policial, talvez até por ter um salário inferior ao dele, né, ele não pode receber uma orientação, uma determinação do policial ali na rua, e nem pode ser preso, etc. Né? Talvez fruto disso aí, desse sentimento ainda de que polícia é feito realmente para as pessoas menos privilegiadas.